Nossa história definitivamente não começa aqui, e não é aqui que ela irá parar. O Escritório Pimentel nasceu com o propósito de cuidar e assegurar os seus direitos. Desde o nosso início, há mais de 20 anos, o nosso compromisso é com o seu bem-estar. Sempre fiel a você, à lei e aos nossos objetivos, o Pimentel Advocacia vem crescendo, ganhando força e destaque no cenário do direito paraibano. Hoje, contamos com um especialista para cada área do direito e dezenas de profissionais qualificados para que você sempre encontre o direcionamento correto para a dificuldade que está enfrentando. Seguimos avançando com ética, compromisso e excelência, oferecendo suporte jurídico completo para superar desafios e alcançar soluções. Pimentel Advocacia, o escritório que trabalha por você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do nosso Pimentel Cast. Esse é o episódio número 66. Eu sou Vitor Carvalho e vou apresentar o episódio de hoje ao lado do Dr. Sulpício Pimentel, que vai apresentar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Dr. Sulpício. Obrigado, Vitor. Obrigado ao nosso convidado, ao nosso ilustre convidado, né? É o Dr. Rinaldo Mouzalas. Vou fazer uma apresentação, embora dispense a apresentação, né? Um currículo vasto, né? Exatamente. Dr. Rinaldo é sócio fundador do Mouzalas Azevedo Advocacia. A atuação dele é estratégica na área civil, né? Na defesa de grandes devedores bancários e de remuneração de servidores públicos. Além disso, ele ainda arranja tempo para ser professor da Universidade Federal da Paraíba. Participou da comissão de revisão do projeto do Código de Processo Civil de 2015. É autor de diversos livros e artigos jurídicos. Tem uma formação acadêmica brilhante. É doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. E ainda fala português, inglês, italiano e espanhol. Poliglota. O homem é uma fera. E conselheiro federal, né? Conselheiro federal, é. Exatamente. Doutor Rinaldo, seja bem-vindo, meu querido amigo. Esteja em casa, se sinta em casa, fique à vontade. Como eu te falei, bater um papo aqui e falar do dia a dia da advocacia, como é que é o Rinaldo faixa preta, que a gente sabe que você O lado humano, né? é o Não lado só a humano, questão faixa preta. técnica. E gosta também de bike com os amigos. E vamos tocar esse bate-papo aí. Vamos embora, né? Tô me sentindo em casa aqui, porque Sulpício é um grande amigo. Fui seu professor há quase 20 anos, né, Sulpício? Isso. Aqui em João Pessoa. Vitor também. Tava relembrando aqui. mais Depois, né? recente. Bem depois, né? Até pra você não ficar chateado comigo, né? 10 anos depois, aí eu fui professor de Vitor, né? Tá aqui Tiago também, não tive a oportunidade de ser professor do Tiago, mas enfim, é um bom amigo, um bom colega também da advocacia. Vocês três são bons colegas, né? E estou à disposição aqui para a gente bater um papo, né? Falar da advocacia, falar da vida pessoal, enfim, coisas que as pessoas têm curiosidade muitas vezes de saber, né? Os bastidores. Dos bastidores, curiosidades, né? Então estou aqui à disposição de vocês, de peito aberto para a gente enfrentar esse Pimentel Cast. A gente agradece por ter aceito o nosso convite e também está aqui conosco nos estúdios, como bem adiantou o doutor Rinaldo, Tiago Pimentel, que também vai... Seja muito bem-vindo, doutor Tiago, que também vai participar aqui do nosso bate-papo. Obrigado, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo esse episódio de hoje. Doutor Rinaldo, é uma satisfação estar lhe recebendo aqui hoje. Você que é uma inspiração para toda a advocacia paraibana, e não só paraibana, né? Mas hoje é um nome conhecido a nível nacional, isso a gente pode dizer com toda certeza, né? Mas eu queria abrir essa mesa da gente aqui para fazer uma pergunta. Quando meu pai estava fazendo sua apresentação, ele falou que hoje, a sua atuação hoje ela é toda voltada para uma parte mais estratégica de parte civil, né? E eu acho muito interessante porque quando a gente vai olhar para a carreira de vários advogados, eu acho sempre que essa atuação em nível estratégico mostra uma mudança de nível na carreira da advocacia. Eu queria que você pudesse contar um pouco para a gente como foi, né, esse processo de mudança na sua carreira para chegar num nível mais estratégico, né? Queria entender um pouco mais sobre isso, como foi que se deu isso aí. É curioso, mas também assim é muito pertinente tua pergunta, Tiago, porque eu sempre gostei muito de atuar em causas complexas, sabe? Por mais que assim o objeto fosse um objeto muitas vezes comum, mas às vezes o processo ele acabava
entrando num caminho que tornava a atuação muito complexa, né? E isso exigia, particularmente, um pensar à frente, né? Como é que você vai atuar já prevendo o que a outra parte vai fazer, né? E isso, assim, me exigiu muita vivência e estudo de processo. Você vê que hoje eu publico muito, né, no Instagram, questões relacionadas a estratégias processuais. Às vezes até falo de forma diferente do que vocês estão acostumados a ver nos livros, mas porque os livros ficam muito preocupados com a teoria, né? Com, entre aspas, aquilo que é certo conforme a teoria, né? E a estratégia não. A estratégia é você olhar mais para frente, saber o que é que o adversário ele vai fazer e você tomar uma posição que muitas vezes, entre aspas, não é aquilo que a doutrina disse que é o mais correto, mas é aquilo que dá mais resultado. Então, a advocacia estratégica, basicamente, é você prever o passo do adversário visando ao resultado de forma mais eficiente, né? Então, eu tenho me dedicado muito a isso, tenho me dedicado muito a refletir sobre o processo. Como o Sulpício disse, eu sou professor de processo, vai fazer 20 anos. 1º de setembro de 2006, eu comecei a dar aula sobre direito processual civil e a partir daí já se passaram quase 20 anos, vou comemorar esse ano 20 anos, mas é uma ciência que permite você lidar com diversas áreas do direito, né? Porque processo, na verdade, não é uma atividade muitas vezes fim, pode até ser que seja, né? Mas não é muitas vezes uma atividade fim, mas é uma ciência que permite você lidar e ter facilidade com as outras áreas do direito. Por isso que eu digo, eu sou especialista em direito civil, sou especialista em remuneração de servidores públicos, né? Então, sou especialista numa parte do direito material, mas sempre associo muito ao direito processual também. É muito interessante, né, doutor Sulpício, porque essa advocacia estratégica é cada vez mais necessária, né? Principalmente nos dias atuais, com tanta questão de tempo mesmo, otimização, né, de resultados. A própria inteligência artificial também está vindo aí meio que colocando todo mundo, né, com uma velocidade mais rápida, né, na questão processual também. Então é preciso ter esse cuidado também de analisar estrategicamente como se posicionar para defender o seu cliente. Falando em inteligência artificial, Rinaldo, eu queria saber de você o seguinte: como é que você está usando a inteligência artificial lá na tua banca? Porque é uma banca que é grande, né? Uma banca que não é pequena, uma banca grande. E hoje você não está mais só em João Pessoa, você está em Campinas, você está em Sousa, você está até em Portugal, né? E queria saber como é que funciona lá, se as peças são já elaboradas com a ajuda da inteligência artificial, que eu sei também que você tem certos rigores com questão da estética, para que as peças sejam todas uniformes, entendeu? Que é uma luta que nós que temos advogado, assim, sócios, né? Advogado sócio, nos ajudando. E, tipo assim, às vezes eu pego um processo, vou lá olhar. Formatação, né? A formatação. A identidade E eu visual. termino identificando. Eu digo, essa peça foi feita por fulano. Porque, por mais que a gente peça, vamos usar o uniforme, às vezes dá uma escapulida O parágrafo, né? e sai. Mas como é que a inteligência artificial te ajuda na elaboração de peças, nessa No formatação? escritório, né? No Geral. escritório em si. Eu diria, Sulpício, que a inteligência artificial vai ser o grande passo da advocacia nesse século, sabe? Claro que eu comecei a advogar num cenário bem diferente, né? Comecei a advogar no cenário que eram os autos físicos, a dinâmica do processo era uma dinâmica completamente diferente, né? Você tinha que ir muito ao fórum, todo dia você estava no fórum, todo dia fazia carga de processo, tirava cópia, voltava para o escritório, preparava, ia para o fórum de novo. Depois veio a fase da digitalização do processo, né? Os autos eletrônicos, a partir de 2014, de uma forma predominante aqui no estado da Paraíba, né? Que também mudou muito a forma de pensar. E veja que ações que antes eram ações que não eram viáveis no processo físico foram ações que passaram a ser viáveis. Eu lembro que assim, eu propus uma primeira ação que discutia TAC e TEC, isso em 2003, 2004, logo que eu me formei. E aí, assim, quando chegou no final dessa ação, os honorários foram tão pequenos que eu disse, rapaz, não dá para advogar isso aqui, porque é uma ação que dá muito trabalho no processo físico. Mas logo que entrou o processo eletrônico, eu vi pessoas se especializarem especificamente em TAC-TEC. Então veja que foi uma virada de chave ali, né? O processo eletrônico já tem
uma economia de dados, muitas vezes, você não precisa de papel, não precisa de deslocamento, não precisa, enfim, uma série de situações que você precisar no processo físico, no processo eletrônico, você já eliminou. A grande virada agora vai vir com a inteligência artificial, tenho certeza disso. E nós estamos muito preocupados, porque é uma preocupação saudável para todo mundo. Nós devemos não evitar a inteligência artificial, por melhor e mais qualificado que nós sejamos, nós não vamos evitar a inteligência artificial, mas sim trazê-la como uma ferramenta do nosso trabalho. E com essa preocupação saudável, nós já temos um grupo no escritório que é responsável por um projeto. Esse grupo é formado por 8 pessoas, que são pessoas especializadas em identificar qual é a melhor inteligência artificial que serve para cada uma atividade desses advogados. Muito bom. Quais são as inteligências artificiais que podem ser utilizadas a partir de prompts que nós estamos previamente definidos, então aqueles comandos que nós damos em inteligência artificial, e quais são as peças que nós estamos alimentando a inteligência artificial para que ela saiba já qual é o padrão que nós utilizamos, a forma de redigir, a forma de raciocinar, a forma de formatar, né, também a petição. Então, tudo isso aí é objeto de uma padronização por parte da gente. Então, essa é a primeira etapa da inteligência artificial. Mas vamos seguir para outras depois, porque nós vamos precisar também fazer com que a inteligência artificial ela substitua algumas atividades que ela pode ficar de uma forma autônoma à frente disso aí. Então, é um outro projeto que a gente está seguindo para esse segundo passo, após fazer a implementação completa dessa aí. Então, assim, eu particularmente uso todos os dias inteligência artificial. Por mais especializado que nós sejamos, todo dia usa a inteligência artificial. Para quê? Otimiza, né? Otimiza, critica o seu trabalho. Então, os muito vai criticar. Critica meu trabalho, o que é que ele está ruim? Dá insights, né? Dá insight. O que é que o adversário vai dizer quando vir minha peça? Então, o que é que eu posso melhorar? Tem algum julgado do STJ específico que trata disso aqui? Qual é a raça decedente desse julgado? Se eu posso aproveitar ou não? Então, é uma inteligência artificial muito saudável para a gente, né? Não que vá substituir o homem, claro, que as atividades corriqueiras vão ser substituídas. Mas as atividades que são especializadas, essas aí não. Essas daí vão andar ao lado da inteligência artificial, né? Verdade, é muito interessante realmente, né, Sulpice, essa questão Ô, Rinaldo, do avanço. é verdade ou é mito que você não quer parágrafo com mais do que 5... É verdade, é verdade. Todo mundo sabe que minha estética de petição são parágrafos de 4 ou 5 linhas, né? Então, se eu usar 4, tudo de 4. Se eu usar de 5, tudo de 5. Vocês pegaram uma petição que eu fiz, realmente, serão petições padronizadas disso aí. Eu tento, assim, claro que nem sempre dá, né? Mas se der pra dar um muitas enter aí, vezes pô. dá. Se eu der um enter antes, eu dou um enter também. Vai ficar lá 4 ou 5 linhas, você vai identificar logo que é minha petição, né? É porque hoje em dia, às vezes eu acho que advogado ainda erra muito em trazer, às vezes, obviamente eu acho que vão ter casos que você vai precisar falar demais, né? Assim, você vai precisar trazer uma peça mais extensa, né? Bem Trabalhada, né? Trabalhada, aprofundada, mas eu acho que quanto mais você deixar mais fácil para o magistrado ver ali a sua tese, o que você está querendo trazer mesmo ali para o processo, isso facilita para o processo no geral, né? Pois é, nós vemos assim, ações muito simples às vezes, né? Dando moral pelo nome na Serasa, dando moral por suspender um serviço essencial. Precisa mais 3 páginas para fazer isso? Pois é. Não precisa, aí tem gente que quer falar muito, acaba muitas vezes até prejudicando a análise do caso dele, né? Então, assim, é muito difícil. Eu sou... Assim, claro que a gente não pode deixar de enfrentar o que deve ser enfrentado, né? Então, se é uma demanda complexa, uma demanda que tem uma repercussão financeira ou social muito grande, você tem o trabalho de enfrentar tudo. Todas as afirmações você enfrenta, você vai impugnar. Todos os dispositivos que foram lecados, você vai dizer qual é a interpretação. Todos os julgados que foram apresentados, você vai dizer porque se aplica ou não se aplica naquele caso. Mas se for uma questão simples, otimize seu trabalho, porque o resultado vai ser o mesmo. Tanto vai ser escrever 50 páginas ou 3 páginas, o resultado vai ser o mesmo. Eu lembro, Rinaldo, que eu fui despachar com o desembargador Paulo Gadelha, o saudoso desembargador Gadelha. Paulo Gadelha, do TRF5. E era um caso de um bloqueio de um cliente que a gente tinha no escritório. Aliás, a gente ainda tem esse cliente. E eu fui falar com ele. E eu trabalhei, eu acho que sexta, sábado, domingo nessa peça. Naquela época não tinha, assim, tanto instrumento para a gente pesquisar jurisprudência. Então, eu fui no site mesmo do TRF atrás de jurisprudência. E eu tive o cuidado de colocar jurisprudência e coloquei jurisprudência demais. Porque eu digo, olha, são 16, era na época 15 desembargadores que... 15 desembargadores. Naquela época era. Parece que aumentou agora. Aumentaram agora. Então, eu procurei ver se eu conseguia jurisprudência favorável
pelo menos da turma. Uma de cada turma. É. E fui lá, distribuí o agravo, lembro como se fosse hoje, era uma segunda-feira, meio-dia, distribuiu lá, aí ficou lá para o sorteio para mim saber quem era que ia ficar o relator. Aí disse, olha, doutor Paulo Gadelha, eu digo, conterrâneo, né, da Paraíba, eu falei, ótimo. Aí o pessoal fez a autuação do agravo, levou, fui acompanhando e pedi para despachar com ele. E ele não tinha chegado e fiquei aguardando. Daqui a pouco ele chegou. Quando ele chegou, que ele viu uma peça enorme. Parecia Muita jurisprudência. Muita jurisprudência, muito documento. E lá vai. Eu juntei a corda, eu juntei um monte de coisa. Porque eu não estava muito seguro de liberar os recursos da empresa que tinha sido bloqueado, né? Então, quando ele começou a... Senta aí leu a primeira página, leu a segunda, na terceira ele olhou para mim e disse, olha, foi passando assim rapidamente, olha, não se faz agravo como você fez aqui, não. Olha, agravo tem que ser no máximo 20 laudas, não pode fazer mais do que isso, porque a gente não tem tempo de estar lendo isso aqui tudo. Aí chamou o assessor dele, aliás, o chefe de gabinete dele, e pediu para que ele passasse para um assessor para apreciar e disse, olha, vai embora e a decisão até amanhã a gente vai dar. E, graças a Deus, ele concedeu... E a decisão, 2 páginas. As 2 páginas. Foi, exatamente. A decisão curtinha, assim, fácil dele decidir. E eu preocupado com a decisão que poderia sair negativa, né? Era só otimizar, né? Mas o agravo daria o mesmo resultado. Gostaria de citar um número, né? Coisas julgado, né? Exatamente. Tem essa tal. E também no mesmo sentido, de citar os números, né? Porque acho que isso é uma dinâmica mais, né, dos Outra advogados coisa- mais clássicos, né? Outra De coisa colocar também aquelas... que eu tenho usado na inteligência artificial, Rinaldo, preparo a peça todinha, peço para ver se está boa, se está ruim e tal. E as jurisprudências que eu pego, aí jogo lá. E aí ele faz a crítica. Ó, essa não é muito boa, não. Aí essa é boa. Essa eu usaria, mas... Aí vai moldando a peça para ficar... Eu uso muito também para avaliar as petições dos colegas, sabe? Às vezes, assim, a primeira análise eu peço já para a inteligência artificial fazer, sabe? Eu digo, analisa essa petição inicial, diga quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, considere que eu vou fazer uma contestação, sou advogado, tenho esse perfil, enfim, faz aquele prompt conforme persona, cenário, tudinho, como deve ser feito o prompt. E às vezes, de fato, ele diz, o colega indicou um julgado que é errado. Esse julgado, se você entrar no inteiro teor dele, ele diz contra o que ele está dizendo. Ele pegou só a partezinha favorável. Ajuda nesse sentido, né? Então, assim, quando eu for pegar para ler mesmo, que eu vou fazer a leitura depois do processo, mas vejo logo aquele resumo da inteligência artificial, você já vai direcionado para poder fazer uma compreensão, né? Então, tem um enviesamento, de fato, mas você também conta com essa ajuda aí, né? Ajuda da inteligência artificial. Então, é dispensável. Hoje em dia, você falar em advogado sem inteligência artificial é outra profissão, não é mais advocacia, não. Mas me diga aí agora, Rinaldo, uma coisa. Como é que é o teu dia? Você amanhece já na bicicleta, mudando assim radicalmente de assunto? Eu quero primeiro dizer assim que o pessoal aqui estudou 100% da minha vida. Porque sabia o que é que eu fazia de esporte, vida pessoal, religião, sabia de tudo, né? Então os podcasts que eu gravei com fulano, ciclano, Beltrano, citaram todos aqui. Então o pessoal tá afiado, né? Então eu já quero saber agora o dia. Eu vou dizer o dia como é, meu dia. É JC, né? É JC, já fiz JC, já fui... Ele fez uma J7, não foi? Foi investigação social todinha, sulpício. Mas eu começo o dia o seguinte, eu acordo pela manhã muito cedo. Vou dizer o horário aqui, vocês vão dizer até que é muito exagerado, mas às vezes eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, eu já acordo. O Sulpício costuma dizer que esse é madrugada, né? É o melhor horário. Não, mas é madrugada mesmo, porque você acorda e tá escuro, né? 4h30, os dias ainda aparecem, mas no inverno mesmo é escuro. Então eu acordo 4h30 e vou me dedicar a alguma atividade física, ou bicicleta, ou academia. E aí eu chego, não abro mão também de ter convívio com meus filhos, tomo café, vou deixar meus meninos na escola. Aí já vou pro escritório. Quando eu vou pro escritório, eu tenho algumas pautas com os sócios e tenho também a questão de prazos, atendimento de clientes, sustentações orais e despachos com os juízes e desembargadores. À tarde eu fico mais no atendimento de clientes e elaboração de peças. Aí à noite eu tenho 2 dias de aulas à noite,
E as outras 3 noites durante a semana eu tiro mais para estudar. Então eu fico durante a semana mais preenchido assim. Antigamente eu confesso até que eu estudava mais, sabe? Porque eu estava muito mais dedicado à questão do mestrado, doutorado. E eu vou começar o pós-doutorado agora, eu vou voltar a estudar mais, né? Mas por enquanto eu estou dando um período um pouco mais de descanso, né? Estou estudando 3 vezes à noite. Mas são períodos assim de você programar bem seu dia, que dá para fazer tudo. Eu deixo o menino na escola e pego o menino na escola. Almoço em casa 4 vezes por semana, só uma vez por semana que eu almoço fora, mas tudo bem programado. Minha esposa costuma reclamar, dizer o seguinte: você quando sai da programação acha ruim, né? Porque você faz tudo bem certinho. Mas eu faço certinho para caber tudo também, né? Sim. De fato, ela fica, Organização. às vezes, questionando isso aí. Ela é um pouco assim, um pouco diferente de mim na forma de fazer as coisas. Eu faço tudo bem certinho, sabe? Inclusive, quando você viaja com a sua família, também é desse jeito, ó. Vamos acordar 8 horas, Não, vamos aí tomar não, aí café. não. Aí é férias. Férias é férias. Férias, né? Eu saio um pouco mais da rotina, mas também todo ano eu viajo com os meus filhos e minha esposa, né? É. Mas ainda um pouco mais fora da rotina, justamente para dar uma desconectada, né? Aproveita essas férias do fim de ano dos advogados, né? Que foi uma grande conquista do Código de Processo Civil, né? Da gente poder realmente estar do lado da família e poder também recarregar as energias para começar bem o ano, né? Em relação à sua agenda do escritório, quem é que faz? É você mesmo que prepara a sua agenda da Antigamente sua era, né? semana? Mas hoje em ou- dia já tem uma secretária Já que a tem. secretária faz, né? Então tudo ela agenda para mim, lembra o que eu tenho que fazer, enfim, esses compromissos todos Entendi. ela faz já. Então isso aí fica mais programado também. E o jiu-jitsu? Ele Jiu-jitsu eu tá fiz curioso, muito né? Eu acho que eles não estão super pra lutar estudou. também. Eu fiz muito jiu-jitsu na década de 90 e no começo dos anos 2000, né? Aí eu fiz 8 anos de jiu-jitsu. Antes de começar a dar as aulas. Antes de começar, na verdade, de finalizar ali os cursos universitários, né? Porque eu fazia direito e engenharia. Aí quando eu comecei a ficar mais no direito, deixei a engenharia, aí eu também parei o jiu-jitsu e acabei que Ficou em que- não cheguei à faixa preta, não. Você me chamou de faixa preta, mas não Tá, cheguei. qual Quem chegou faixa? foi meu irmão gêmeo, né? Meu irmão gêmeo chegou na faixa preta. Qual a Então faixa eu, que tá? quando peguei a azul, a roxa eu parei. Então eu Mas fiquei você se ali. garante até hoje? Não, porque eu tenho hernia de disco. Pra mim, hoje em dia, se fizer qualquer confusão, eu saio correndo, né? Fiz bicicleta justamente pra isso, pra sair correndo, né? Mas o que é que você vê em relação ao esporte? Como o esporte lhe ajuda e lhe ajudou na questão também da profissão, né? É claro que a advocacia exige muito, né, da nossa mente, do cansaço mental, a gente se é. desgasta. Eu queria saber como é que você utiliza o Eu esporte. fiz os seguintes esportes, vou nisso. dizer pra você. Fiz futsal, mas futsal e futebol de campo não era nada mais do que um jogador esforçado, né? Aí fiz handebol, que era um esporte que eu me dei bem. Eu jogava bem handebol. Mas eu gostava mais dos esportes individuais. Aí, de esportes individuais eu fiz tênis de mesa, que eu fui muito bem no tênis de mesa. Fiz jiu-jitsu e passei um tempo também correndo de kart, né? Mas eu acho que o esporte que mais me dediquei, depois do ciclismo, que hoje em dia eu faço ciclismo também, foi o jiu-jitsu. Porque eu peguei um período assim de adolescência, o início da fase adulta. E é um esporte que, assim, exige muita perseverança sua, porque você vai estar constantemente em situações difíceis, né? Numa luta. Você vai enfrentar um adversário que você não conhece. O adversário vai lhe atacar toda hora e você vai ter que saber se defender e também vai saber o que fazer o ataque no momento certo, né? Então é algo assim que criou muita estratégia para mim, sabe? No esporte. Muita disciplina e muita estratégia. Eu treinava bem, treinava assim, terça e quinta, um horário, de segunda e quarta e sexta outro horário, mas fazia os 5 dias da semana luta de jiu-jitsu. E aprendi muito assim, a perseverança, não desistia. Por isso que eu gosto de dizer muito, eu sou guerreiro, porque se eu for adversário, eu sou um adversário difícil, porque eu vou lutar até o fim. Mas isso foi muito com o esporte. Você não desistir, você pode estar numa situação de dificuldade, mas tem uma hora que você vira o jogo, sabe? Inclusive, teve aqui recentemente André Cabral. André gosta muito de falar de mim, né? Gosto. Dizer que eu sou o E- único advogado capaz de ter um orgasmo fazendo uma petição, né? Ele disse, olha, é duro, viu? Rinaldo é duro. É complicado pra gente advogar contra Rinaldo. Por isso que eu advogo ao lado dele hoje, né? Ele estava até falando, você já Falando, estava né? utilizando a inteligência dele também. Ele tem É, inteligência. Muito fantástico. boa a inteligência artificial que ele desenvolveu, né? Algo assim, inédito. Eu nunca É. tinha visto nada parecido. Atendimento, Mas é a né? inteligência artificial, assim, que ajuda demais, sabe? O novo advogado não vai ter tanta dificuldade, né? Como a gente teve, né? Não vai, não vai. Em tempo Mas real, eu acho você isso ser- até ruim, sabe? Porque o que é que pode acontecer? Um fenômeno que pode acontecer é um fenômeno perigoso, né?
as pessoas não se preocuparem mais em Desenvolver o buscar estudo também, né? o estudo, o raciocínio e querer fazer a partir daquilo que já está na inteligência artificial, que nada mais é do que uma coletânea daquilo que já existe. Então ela não vai raciocinar, ela vai pegar o que já existe. o que já existe, né? E a partir dali ela vai desenvolver. Mas eu acho perigoso por conta disso, sabe? Porque o que eu vejo muitas pessoas se apoiarem demais na inteligência artificial, que deve ser um instrumento, mas não deve ser uma... Deve ser uma muleta para você se apoiar, mas não deve ser uma cadeira de roda que você só pode andar com a inteligência artificial, né? Concordo. É. Doutor Vitor, Eu queria saber, Rinaldo, em relação também à questão familiar. Você tem os seus filhos, eu vejo você postando de vez em quando. Seu filho até é muito bom em matemática, né? Sempre está aí nas Olimpíadas, ganhando. Queria saber de você qual o exemplo que você tenta demonstrar no dia a dia para os seus filhos, principalmente nessa sociedade hoje em dia tão diferente, né? De anos atrás, de quando você cresceu, de quando eu cresci. E, enfim, queria saber qual tipo de pai que você quer ser para eles, que você tenta demonstrar todos os dias como exemplo. Eu tive uma infância, eu tô até com o Bernardo aqui, o Bernardo é amigo, ele tava falando sobre isso também, eu falei, isso aconteceu comigo também, sabe? Uma infância que não foi infância folgada não, sabe? Eu nasci numa família de classe média, uma família que me deu a condição de ter o melhor estudo, porque eu estudei nas boas escolas aqui de João Pessoa, estudei no mundo infantil, estudei no CA, na época estudei no PhD, são as melhores escolas que tinham aqui, mas nunca tive nada folgado, sabe? Então, se eu quisesse ir pro shopping, ou era o cinema ou era o lanche. E o dinheiro do ônibus para você ir de ônibus. Não Escolhas, tinha né? esse negócio de ir pro cinema, depois que pegar o lanche, depois sair de noite. Não, era uma coisa ou outra. E eu acho que isso foi uma escassez que fortaleceu, sabe? E eu acho que a grande preocupação que eu tenho hoje é que meus filhos não têm a mesma dificuldade que eu tive. Então, eu preciso criar neles um cenário de que se mostre que as coisas não vêm sem fazer esforço. Claro que pode vir sem fazer esforço, mas eu quero que eles aprendam a conquistar as coisas pelo esforço. Se vier sem esforço, muito bom. Mas se precisar do esforço, eles também façam isso. Então, eu sou uma pessoa assim que não tem nada de graça para mim, sabe? Tem que ter na conquista. Então, se você quiser viajar com o pai, você tem que ter uma nota boa. Se você quiser sair para ter uma diversão, você tem que ter um comportamento bom, você tem que fazer a tarefa, enfim, você tem que fazer alguma coisa para ser recompensado, mas dentro daquilo ali, de uma rotina que você exige como uma criança ela deve se desenvolver, sabe? Então eu procuro mais ser o exemplo de pai que acompanha os filhos, o pai que é aberto com os filhos, é um amigo, mas não é apenas amigo, né? Um pai é um pai educador, e um pai que sabe que o filho pode confiar nele, sabe? Tanto pela pessoa que ele é, quanto pela possibilidade de você ajudá-lo no momento da dificuldade, mas sobretudo aquele que tenta fortalecer o filho, sabe? Não sei que você fez isso aqui com o Tiago, que é seu filho. Vitor deve ser recebido também pela pessoa que ele é uma grande educação dos pais dele. Mas é o grande desafio da gente, né? Esse desafio da sociedade da facilidade. Vejo que eu nasci em 1979. Eu peguei a década de 80, que Sulpice também enfrentou a década de 80, que foi uma década dificílima. demais. A escassez de alimento, não tinha televisão em casa, era uma televisão para todo mundo, o carro era um, você tinha que pegar ônibus, então era uma década muito difícil. Era uma década que, assim, quando chegava a feira em casa, eu me lembro que era uma bandeja de iogurte. Para a semana inteira, para 3 meninos. Então, quando chegava, os 3 meninos corriam, acabava logo o iogurte. E você passava o resto da semana sem iogurte, não tinha ali chocolate, não tinha outras coisas, era aquilo. Então, assim, foi uma infância que eu agradeço por ter sido difícil, porque eu pude me fortalecer nisso e saber que o resultado do trabalho, o resultado da dedicação, ele vai dar Colheita, frutos, né? vai Você dar... planta, né? Você planta e a colheita vai ser certa, sabe? Agora você precisa passar por esse caminho. Sobre Plantar isso estava até certo conversando, também. né? Tava dizendo, eu sei que você renunciou muita coisa. Renunciei, mas não me arrependo disso não, sabe? Eu sei que eu fiz o caminho que deveria ter sido feito, e se eu não tivesse renunciado antes, eu talvez estaria passando por uma situação que eu não queria passar hoje, né? Com certeza. Eu acho que até pegando um pouco esse gancho, né, sobre essa luta para ter suas conquistas, né, tanto na carreira profissional quanto na nossa vida como um todo, né. Eu queria entender um pouco, a gente estava falando muito sobre renúncias também, entender que tipos de renúncia específico foi necessário para chegar hoje no nível de advocacia que o senhor tem hoje, né? O que é que o senhor olha assim para a sua caminhada, né? Talvez algum momento importante ali que você tenha visto que não, eu preciso talvez abdicar disso ou superar esse medo para realmente chegar onde eu quero chegar.
Não, assim, as renúncias, na verdade, eram em razão dos projetos que eu fazia, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu me lembro que na faculdade eu gostava muito de direito civil. Aí eu dizia, eu comprava 3 livros de direito civil daquela matéria e eu só saía se eu terminasse o estudo daqueles 3 livros com relação àquela matéria que foi dada. Então, se o cara chamasse, rapaz, vamos sair, não, preciso terminar aqui. Eu não saía sem terminar, não. Então, eu era fixo dentro daquele objetivo que eu estabelecia. Então, eu me lembro uma frase, se eu falar da pessoa aqui, a pessoa até hoje ela vai lembrar disso aí. Que eu viajei com ela, ele disse, não, vamos pra Pipa, eu disse, bora. Agora eu vou ter que terminar de estudar esse livro aqui, vou terminar de ler esse livro. E ele tava lá, disse, bora, eu disse, não, pode ir, eu vou ficar aqui lendo esse livro. Aí terminei de ler o livro, quando terminei que eu fui embora. Ele disse, rapaz, tu realmente fosse firme no propósito, né? Você lê o livro para depois sair. Então, deixei de ir pra muita festa, deixei de ir pra muito churrasco. Mas faz parte, não é algo que assim que me fez muita falta, não. Claro que é muito agradável, né? Você tá numa festa, né? Mas pode usufruir, tem a vida para frente para usufruir. Então eu acho que você preparar a base é importante para você ter uma vida com mais tranquilidade, né? Com certeza. E aí tá colhendo, né? Tudo que foi plantado lá atrás, graças a Deus, com muito sucesso na advocacia, né? Exatamente. E jovem, né? Conselheiro federal. Me diga uma coisa, Rinaldo. Você vê quando coloca 4 advogados numa mesa, a gente tenta, às papo vezes. demais, né? Às vezes a gente tenta sair do assunto de advocacia, mas volta pra vai para o esporte, advocacia, daqui a né? pouco aí vem, aí volta para a advocacia. Vai pro jiu-jitsu e de repente tá não. Mas já que a gente voltou para a advocacia, fala um pouco aqui para a gente como é que está sendo essa experiência lá no Conselho Federal. Rapaz, o que eu posso dizer assim que é diferente de tudo que a gente tá acostumado, sabe? Porque muitas das vezes a gente recebe assim críticas que nós direcionamos ao presidente do Conselho Federal, ao presidente da OAB estadual, né, da seccional, mas que muitas vezes os caras absorvem calados, sabe? E a gente achava, né, até tá mais distante assim, que era um comportamento muitas vezes de muita passividade, né, que você não queria agir. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que essas preocupações que nós temos aqui, essas preocupações já chegaram lá. Que você vai reclamar aqui disso, daquilo, aquilo já foi objeto de debate entre os conselheiros federais e de criação de estratégias. Então, assim, vamos falar do Supremo, eu não concordo com as decisões do Supremo. Aqui, é conveniente em determinado momento atacar o Supremo? Instituições em O conflito. que é que né? nós temos em jogo nisso? E esse tipo de questão não é muitas vezes aberta ao público, porque muitas vezes também não convém abrir esse tipo de discussão, sabe? Mas assim, o que é que eu posso dizer? Todo e qualquer passo que o Conselho Federal dá é um passo muito debatido e muito pensado. Então é o momento certo, são as bandeiras que nós vamos brigar. Às vezes você fica com raiva de uma coisa, aí quando você vai avaliar no cenário macro, você diz, não, isso aqui realmente chateia, mas não é o mais importante. Tem um negócio mais importante aqui que vale mais a pena brigar por isso. Então, muitas vezes você vai abrir mão do que é o menor para você brigar pelo maior no tempo certo também. Então, assim, esse pensamento estratégico, essa forma de você agir, é algo muito diferente. É algo que a gente não está acostumado a ver no dia a dia, mas quando você entra num grupo de pessoas que essas pessoas já estão acostumadas a tomar grandes decisões, nós aprendemos também a forma de pensar, a forma de decidir, né? E a forma, sobretudo, de agir, né? Coletivamente e estrategicamente, né? Sim. É verdade, o jogo de xadrez, né? Ter cuidado com cada peça que vai ser movimentada, pensando nas consequências de cada Que serão decisão pode tomadas lá tomar. para frente. Então, essa previsão do passo seguinte, isso aí é um exercício de predição, mas um exercício muito importante para a gente tomar decisão na advocacia, mas toda a vida da gente a gente fica muito preocupado com isso, né? Vale a pena agir isso? Eu acho assim que se fosse para dar uma dica pro advogado, qual é a melhor dica que você pode dar pro seu advogado hoje? Eu diria, seja frio. Não tome decisão sob pressão não, sabe? Seja frio. Claro que o problema do cliente é um problema seu, é um problema que você deve enfrentar com muita paixão, mas não tomar decisão de imediato, muitas das vezes vai ser a melhor decisão que você pode tomar, sabe? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, porque isso vai dar um corte. Atenção, Paraíba, como diria Ronaldo. Câmara aberta, Pimenta. né? Bota lá. Todo político sonha, seja ele vereador, deputado estadual, federal, senador, ele sonha em chegar a governar o seu estado. Que alguns que já governaram o seu estado sonham em ser o presidente da República. Rinaldo Mouzalas, hoje conselheiro federal, ele tem o sonho de um dia presidir a OAB
do estado da Paraíba para fazer a coisa que ele pensa que seria Necessária, necessária. Assim, Sulpício, Eu sei que você já dá sua colaboração, mas, tipo assim, você pensa um dia... se você perguntasse a 100% dos advogados, 100% dos advogados diriam que tem perspectiva de ser. Você queria ser um presidente da OAB? Pô, quero. Fazer pela minha categoria, fazer pela minha instituição, é algo que realmente pode ser proveitoso. Mas o que é que nós não podemos tomar decisão sem pensar nisso? Primeiro, não é projeto pessoal. A advocacia, você representar a advocacia é muito mais do que um projeto pessoal, né? Você pode ter isso como algo que você quer, mas muitas vezes não é conveniente que você seja. Então, assim, eu sou um cara, primeiramente, muito crítico de mim mesmo, sabe? Eu não acho que eu estou no momento de presidir a nossa instituição, não. Ainda que viesse, dissesse, você vai e você ganha. Talvez isso aí poderia acontecer mais na frente, mas eu não acho que é o momento para mim, não, sabe? Eu acho que é um momento mais de amadurecimento ainda. Eu estou no sistema OAB há algum tempo, porque Valberto, como você sabe, é meu sócio. Alberto foi muito engajado. Eu me engajei mais nos últimos anos, mas eu não me sinto ainda maduro para ser o presidente da OAB, não, sabe? E também não sei se é conveniente, sabe? Claro que se dissesse, olha, é o tempo certo, a advocacia precisa de você, vá. Isso poderia até causar um prejuízo profissional a mim, porque você, para ser um presidente do OAB, você precisa abrir mão de muita coisa, pessoal e profissional, né? Então eu vejo, por exemplo, os outros presidentes que nós tivemos, vou falar aqui de Odon, Paulo Maia, Arrisson Tagino, os 3 outros presidentes que nós tivemos, são pessoas que realmente renunciaram muito para estar ali representando a advocacia, sabe? Então eu acho que ainda preciso desenvolver mais a minha advocacia, eu acho que eu preciso desenvolver mais ainda a minha relação institucional, meu amadurecimento dentro do sistema OAB. São os primeiros passos que eu estou dando, mas assim, não é que eu projete como pessoa, não projeto isso. Se vier no momento mais na frente, e se for do interesse da advocacia, eu poderia até ser. Mas se perguntar à minha esposa, ela diz para não ser. Ela diz logo para não ser. Porque ela diz, não, vá não, porque é muita confusão, mais uma coisa e não sei o quê. Mas enfim, claro que eu tenho que dialogar com ela. Eu sou cristão também, tenho que dialogar com Deus também para saber se é a vontade dele. Mas, a priori, eu não tenho hoje interesse de ser presidente da OAB. Dentro de mais alguns anos aí, vai surgir uma vaga do quinto constitucional lá do nosso TJPB. Ele quer É outro corte também que eu quero saber. Ele quer que eu seja presidente da OAB ou desembargador do Tribunal de Justiça. E outra né? coisa, eu queria saber por que Rinaldo não colocou o nome dele à disposição da advocacia nessa última escolha. Me diga uma coisa. Recebi... Vocês me veem como desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. E primeiro eu quero dizer o seguinte: eu sou muito grato ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, porque eu fui estagiário lá, eu fui assessor lá, e todo dia eu lido com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Então, assim, é o tribunal que eu posso dizer que É a sua casa. é a minha casa. É. A gente tá lá servindo ao tribunal na condição de advogado, né? Então, eu tenho muita afeição com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, muita afeição com os servidores, com os juízes, com os promotores, todos aqueles atores que atuam no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Aí você me vê mais como jogador ou como advogado? Não, eu lhe vejo como uma pessoa que tem perfil para assumir um cargo de desembargador. Lhe vejo com esse perfil. Uma pessoa séria, uma pessoa correta, uma pessoa que tem todas as qualidades e qualificações, tanto como pessoa, como entendimento, né? Também como da norma do ordenamento ser jurídico. Uma pessoa qualificada. E seguindo a ideia do quinto constitucional, representaria a advocacia tão bem como qualquer outra pessoa que se E sabe. eu quero até dizer, viu, se eu fosse desembargador, meu amigo, no horário é só 20%. Eu não tenho conversa não, viu? Tudo 20%, porque eu sei como é difícil ser advogado, exatamente. sabe? Eu sei como é difícil. Você vê. Mas é como eu digo, eu não me acho maduro ainda para ser desembargador, sabe? Talvez lá na frente, para encerrar minha carreira, porque de fato a advocacia cansa muito, né? A advocacia diária é uma profissão muito difícil. Não que ser desembargador não cansa, né? Mas seria assim o último fôlego que eu teria para desenvolver minha atividade dentro das profissões jurídicas, sabe? Mas não é o que eu penso, não, sabe? Não está projetado. Eu sei que é uma conjunção também
de alinhamento de muitos fatores, né? Mas, Rinaldo, As pessoas dizem, precisa ter um terremoto, precisa ter um tsunami, não sei o quê, porque você precisa ser bem visto na categoria, bem visto no tribunal e bem visto com As o governador, articulações né? Então, políticas, exato. é muita coincidência para você chegar a ser um desembargador, por mais que, eventualmente, eu possa ter um bom trânsito na categoria, Sim. uma boa aceitação no tribunal, mas ainda depende também de muitas confluências, né? mas você como um cristão, um homem de fé, um homem de Deus, você sabe que André Mendonça, acho que há 5 anos antes de tomar posse, ele jamais imaginou que pudesse chegar ali aquele cargo, o Zanini também, que é um Mas foi uma confluência, não foi uma confluência? Assim, ele jamais projetou, mas estava no momento certo, no lugar no certo. lugar certo. Circunstâncias, o universo Exatamente. conspirou. Conspirou para ser, né? tudo Então, conspirou. não basta você só querer, não, sabe? É. Que assim, o que eu digo, e quando eu fui estagiário assessor, eu gostava muito daquela atividade, sabe? Analisar processo, dizer quem tem razão, mostrar ali o raciocínio, porque é que eu tenho que convencer que fulano tem razão e não cicrano, né? Então é algo muito agradável, de fato. É uma atividade que eu gosto muito. Mas não é uma atividade que eu estou amadurecido para isso. Não é uma atividade que eu também penso, porque isso, se vier a acontecer, eu sei que é daqui a alguns anos, acho que uns 8 anos ainda, né? Eu Nosso não próximo é sei. 8 a 9 anos, enfim. E eu estou hoje com 47 anos, daqui para lá eu terei 56. Talvez seja o momento certo, né? Olha aí. Mas Vai não dar é, algo, corte, viu, Vitor? não é algo que eu pense hoje, não. Não é algo que eu estou no tempo projetando. Estou certo. projetando hoje o quê? Meu escritório, minha qualificação, o exercício do meu mandato como conselheiro federal, porque minha preocupação hoje é melhorar a qualidade da advocacia brasileira, mas também, sobretudo, da advocacia paraibana. Hoje a minha preocupação fundamental é essa. Ele falou que tá para entrar no doutorado, né? Então já vai chegar como desembargador doutor, né? Pós-doutorado. Pós-doutorado, né? perdão. Já doutor já é, né? Como adiantou. Já né? é. E pegando esse doutorado. gancho aí que você falou, doutor Rinaldo, sobre, né, procurar desenvolver mais ainda a sua advocacia, né? Eu acho que no início do podcast a gente falou que o doutor Rinaldo já está com quantos anos de carreira na advocacia? 23 anos de advocacia já. Pois é, se a gente pudesse dizer, se a gente pudesse perguntar como é que você visualiza os próximos 20 anos do seu escritório, não só da sua advocacia pessoal, Quero me mas aposentar, do né? Eu tô com escritório. 47, né? Daqui a 20 anos já tô próximo ali a me aposentar, sabe? Mas eu digo até assim, com relação a olhar hoje para o nível que o escritório tem hoje, né? Como é que você visualiza os próximos passos aí para o Mouzalas Azevedo? Primeiro preparar meus sucessores, né? Porque daqui a 20 anos eu vou ter que ter sucessor. Mas felizmente, assim, eu tenho uma equipe muito boa lá. Tem pessoas, assim, de muita confiança, pessoas muito preparadas, pessoas muito leais, sabe? Então, posso dizer que meus sucessores já existem. Então, minha preocupação é preocupação realmente de fazer com que o escritório ele siga servindo à sociedade paraibana com bons resultados, bom atendimento, com uma prestação de serviços advocatícios de qualidade. Então, essa sempre foi nossa preocupação e eu sei que essa cultura nós desenvolvemos no escritório. Mas daqui a 20 anos eu posso dizer o seguinte, que os primeiros 20 anos da advocacia é um exercício da advocacia com muito mais gana, sabe? Você tem gana de querer estar em São Paulo, querer estar em Brasília, querer abrir escritório em todo lugar. E hoje em dia não, sabe? Hoje em dia eu não tenho mais essa gana não, sabe? Eu tenho a gana, assim, de ter qualidade do trabalho. Isso aqui é a minha preocupação, ter qualidade do trabalho. Ter uma advocacia que o cliente saiba que você é uma pessoa qualificada e sabe que pode, sobretudo, confiar em você. Então, essa é a minha principal preocupação como advogado no meu escritório de advocacia. Mas, como eu disse, eu tenho hoje também, depois de passados 23 anos, uma preocupação também com a nossa categoria, sabe? Eu sei que é muito difícil começar, porque eu comecei do zero, comecei cobrando cheque na garagem da casa dos meus pais. Então, eu sei como é muito difícil. E eu passei por fases que era uma fase de muita incerteza. Eu já tive ali prestes a ter cortado o telefone do escritório, porque eu não tinha condições de pagar a conta de telefone do escritório. Mas com os processos, nós fazíamos acordo, fazíamos audiência, pegávamos serviço, a gente acabou escapando durante esses 23 anos. Hoje, tenho que reconhecer, de fato, que nós temos uma condição de bom posicionamento dentro da advocacia paraibana, isso eu não posso negar, seria desleal de minha parte dizer que isso não acontece, mas eu tenho muita preocupação com o jovem advogado, com a qualificação deles, com a preparação para eles entrarem nos novos mercados da advocacia. Então, precisa muitas vezes é um insight dele saber com quem ele vai ser sócio,
A gente não é preparado para formar uma sociedade de advogados. Então, Sim. às vezes você diz, porque é amiga, porque não sei o quê. Não, mas não é assim que se forma a sociedade. Claro, tudo bem, você tem que confiar na pessoa, mas você tem que procurar o perfil de sócio. E quando você procura o perfil de sócio, qual vai ser o perfil do seu escritório? Como é que você vai atuar? Então, eu sei que hoje na advocacia nós temos um perfil bem diferente do que nós tínhamos há 23 anos. E isso é muito importante para a gente, sabe? Porque se a gente não compreende isso, a gente investe mal na nossa carreira. Mas nós temos hoje basicamente o quê? A advocacia de escala, e essa advocacia de escala muitas vezes você não precisa nem conhecer as pessoas, você precisa basicamente ter o produto e saber, entre aspas, né, vender o produto. E existe a advocacia estratégica, que é a advocacia que você vai estar super preparado para fazer demandas que pouquíssimas pessoas fazem. Então, primeiro você vai ter que definir o que é que você vai fazer. Você vai na advocacia de escala ou vai para a advocacia estratégica? Então, são 2 pontos. E dentro disso, como é que eu vou ingressar dessas duas áreas da advocacia, né? Então, minha preocupação muito hoje é essa. É mostrar que todo mundo tem lugar no mercado, mas você precisa tomar decisões antes profissionais para que você possa ter uma carreira bem-sucedida. Então, minha preocupação é voltada hoje ao jovem advogado, ao advogado que tá, de certa forma, não está tão situado dentro da advocacia, mas que ele tenha um exercício da advocacia de qualidade e próspero também. Sobretudo nesse mundo digital, né? Que a concorrência é cada vez maior. Você pega grandes escritórios de São Paulo, do Sudeste, de Brasília, vindo para atuar também aqui na nossa Paraíba. Que o pensamento era para ser justamente o contrário, sabe? Isso. Porque tem uma história que conta assim, os vendedores de sapatos na China. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Não tinha ou tinha, né? Sapato demais. Um chegou, a fábrica era fabricante de sapatos, né? E mandaram 2 representantes comerciais para a Índia, né? E chegaram na Índia e os 2 trouxeram a resposta, né? E um vendedor disse, e aí o representante, né? E aí, vai ser bom lá? Eu disse, rapaz, vai não. É por quê? Ninguém usa sapato lá. Aí foi perguntar o outro. Aí disse, o outro, foi bom? Ah, disse, rapaz, foi ótimo. Aí falei, mas por quê? Ninguém usa sapato lá. É a oportunidade da gente vender o sapato lá. A perspectiva. Então né? veja a diferença de perspectiva, né? Porque hoje a gente tá considerando como se fosse uma ameaça. Ah, os caras de São Paulo, do Rio, estão vindo para cá. Mas é a oportunidade de ir para A lá. oportunidade de ir para lá. O mercado aqui é mercado pequeno, mas você conseguir ter um mercado em São Paulo é muito melhor pra gente. Com certeza. Então, assim, dizer a advocacia quebrou barreiras foi ótimo. Foi ótimo pra gente. Agora é bom pra quem tá situado dentro da advocacia. Se você sabe o que é que você vai fazer e como você vai fazer. Então, isso é uma oportunidade, não é uma ameaça, não, para quem sabe trabalhar na advocacia, né? Eu vejo, Rinaldo, e queria que você também desse a sua opinião. O período da pandemia fez com que a advocacia também tivesse assim, um salto gigante. Principalmente, por exemplo, você hoje despacha com um magistrado lá de São Paulo, daqui de uma pessoa. Você não A própria precisa... sessão também. Exatamente. Você faz uma Sustentação oral, audiência, despacho, faz tudo. Né? Então, tipo assim, qual é a tua visão com relação a todas essas ferramentas que a gente hoje tem? Eu me lembro que tinha muito o advogado correspondente. Sim, apareceu, né? Batia fotos dos processos, né? E a gente ia no balcão, como você mesmo disse que era tudo físico, chegava lá, tava aquele volume de advogado processo. lá passando aquele scanner, né? Que já era uma evolução, né? O scanner. Exatamente, que era uma reguinha. Outros com fotografia, máquina fotográfica, digital, não era nem celular, porque Fazia naquela foto época... para jogar para o computador, para enviar para lá e depois mandar um receber. e-mail. Gigante, era. Essa mudança, né, Rinaldo? Como é que você vê essa questão? É o que eu estava refletindo logo no início, né? Essa mudança é a mudança que proporciona muito mais eficiência à advocacia, sabe? É questão Assim, de perspectiva, né? Perspectiva, porque se você tinha um produto antes, que era um produto que era inviável, porque você gastava muito no processo, quanto você não gastava para comprar um processo físico? Que corria no autocomarca. Era muito caro. Viagens, Hoje em precisar dia você tem correspondente. possibilidade de escalar situações que unitariamente não é tão viável, mas na escala ele é bem viável. Então mudou a perspectiva, esse tipo de advocacia não existia antigamente. Hoje em dia passa a existir. Se eu perguntar aqui a Tiago é mais novo, mas se falar com o Supício, com o Vitor há mais algum tempo, esse tipo de advocacia de escala era muito difícil. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já percebe.
Se eu tenho um produto que escala na advocacia, você ganha muito dinheiro com ele. É verdade. Então, Sabendo fazer, né? sabendo direitinho. fazer, sabendo desenvolver a tese. Eu estava até comentando isso no começo, não foi? Nos bastidores aqui, né? Você se dedicar a criar teses de escala, aí você consegue ter uma advocacia muito próspera, né? Então, o que falta hoje é parar, estudar os cenários, conhecer bem os representantes das categorias, dos segmentos econômicos, saber qual é a dor dele e, a partir daquela dor, você identificar um produto e saber se aquele produto tem potencial de escala. Se tiver, tá ótimo, amigo. Esse negócio de dor, isso é já de marqueteiro, né? Necessidade, Isso é né? conversa Necessidade, isso é né? conversa de marqueteiro, né, É Tiago? porque a dor, Você é porque a tem dor que- precisa de um remédio, Você né? tem que saber qual é a dor do seu cliente. Exatamente. Objeção. Pois é. Hoje, mas a advocacia é isso, né? Às vezes você lida muito com as dores do cliente. É o que você tá ali para tentar solucionar para o cliente, né? Então, se o advogado, de certa forma, ele precisa identificar qual é a principal dor do cliente, principalmente na advocacia estratégica, né? Qual é a dor que o cliente está sentindo ali com aquele processo? Qual é a dor que o cliente está sentindo com o problema que ele está passando, né? E você trazer realmente a solução para aquela dor, né? Pois é. Advogado é um misto de várias profissões, né? Rinaldo, você tem um filho e uma filha, né? É, um casal. filho e uma filha, um casal. Um Vamos filho para a área mais do velho. direito ou não? Você já sente, Rapaz, assim, alguma tendência para... Eles já disseram que não querem área do direito. Não, né? Disse que o pai trabalha, estuda demais e eles não querem isso para eles, não. O meu menino disse que quer ser investidor. Eu preciso saber qual o dinheiro que ele tem para querer investir, né? Mas ele disse que quer ser investidor, né? Tem uma herança aí. E a menina disse que quer ser médica, né? Eu quero que eles sejam felizes, né? Independentemente da profissão que eles escolheram, que eles sejam felizes, né? Meu pai era um pouco mais fechado do que eu, mas ele dizia, meu filho, faça a profissão que você quer ser feliz. Mas ele dizia, você quer direito, medicina ou engenharia? Então ele dizia, seja feliz, mas dentro dessas três, né? Eu acho que tem mais profissões hoje em dia, muito promissoras também. Eu estou preocupado com a felicidade deles. Isso é Eu o primeiro confesso a ponto. você que eu nunca fui assim um aluno muito estudioso, aquele cara de colégio, de estar... Então eu tive muita dificuldade na minha época, né? Na época era vestibular. E o meu sonho era ser advogado. Então eu levei o meu primeiro vestibular para direito, não passei. Segundo também, aí eu digo que eu tenho que passar, porque meus amigos, meus colegas estão tudo entrando na universidade e eu estou ficando lá de fora, né? E eram menos universidades na época Aí, também. não é desmerecendo a minha formatura, porque eu sou formado. Aí eu resolvi fazer para ciências contábeis. E hoje eu tenho duas formações. Sou contador e sou advogado. Concluí o meu curso em 5 anos de contabilidade, mas nunca exerci a profissão, porque é como você diz, eu não me via como um contador. Feliz. Gostava de... É uma grande profissão, né? É, Mas exatamente. Eu, tipo assim, eu não me via. Mas por que você terminou? Me entrosei com a turma era boa. Então, tipo assim, aí era prazeroso ir para a universidade para. conversar, bater papo, né? Não, era. Aí, lá para adiante, já estava formado, já há algum tempo, começou aquela abertura de universidades particulares, que aqui em João Pessoa só tinha Unip. E era A muito única particular era o UNP. Era muito concorrida também. Era pau a pau junto com... Eu conheço colegas meus que passaram na Federal e não passaram no UNP. Era Pra você ver como era complicado. concorrido, né? E eu sei que eu terminei passando em uma universidade que dessas particulares que foram abertas já no governo de Fernando Henrique Cardoso, que ele abriu mesmo assim para... E foi a oportunidade que eu tive de fazer direito. Então, hoje eu me sinto sinceramente realizado. E outra coisa, quando fui fazer a prova da OAB, eu também tive uma certa dificuldade. Por quê? Porque eu tinha assim, uma facilidade muito grande de fazer peças, de criar uma tese de defesa, alguma coisa assim, criar uma petição inicial, mas a primeira fase, que é aquelas questões objetivas, tudo, eu tive muita dificuldade. Então, tipo assim, eu também não passei de primeira na OAB, foi preciso fazer alguns exames para poder entrar na OAB. Então, hoje eu me sinto realmente um vitorioso nessa questão. Por quê? Porque quando eu fiz direito, Rinaldo,
E Você não tinha mais 20 anos de idade, não né? tinha, Já tinha passado um não pouquinho, tinha. Para né? você ter ideia, Tiago, que está aqui, tinha 4 anos de 4 anos de idade. idade. Não, tinha 3 anos de idade, 2 anos. Já era casado, tá entendendo? Tinha É. minhas obrigações. E hoje, graças a Deus, Tiago está me acompanhando e eu vejo em Tiago assim um sucessor, entendeu? Que ele vai, se Deus quiser, já pedir para mim ir para casa, descansar e tocar aí o escritório. Prometo que tô trabalhando todo dia pra isso, viu? É. Então é Dando minha isso. aposentadoria também, né? Exato. E pensei que vocês fossem falar desse livro aqui, que eu cheguei. Também é. Achei 2 livros bastante interessantes São aí. livros muito bacanas, eu já tive a oportunidade de lê-los. Esse aqui é mais recente, né? Mais A recente, autotutela esse aqui privada no direito Brasileiro. muito bom mesmo, porque traz uma temática que é pouco falada, assim, muitas vezes pouco vista, né, pelos advogados, assim, pouco explorada, na verdade, pelos advogados, né? Tem muita situação aí de autotutela que às vezes a gente nem imagina, imagina que né? tem, né? As possibilidades aí que tem. Coincidentemente é de Reinaldo Mozalas o livro, mas está aqui e eu recomendo. Esse aqui já está numa versão mais antiga porque era da época que eu estava estudando, né? Processo civil. Certo? E aí também aqui é Reinaldo com João Otávio, terceiro neto, né? E Eduardo Madruga. Aqui é um verdadeiro manual, né? Você vê pelo volume. Enfim, que aí você pode debruçar sobre o processo civil, né, doutor Sulpício, como um todo. E são muito, muito bons livros. Esse aqui foi da sua tese? Tese de doutorado, do esse, doutorado, né? que é um assunto que eu acho que vai ser uma grande virada também na parte de realização de direitos. Sim. Porque poucas pessoas pensam como realizar direito independentemente de passar pelo Poder Judiciário. Aquela questão do uso da própria força, né, das mãos, que muita gente acha que não pode, Que mas acha a que gente não vê pode, várias possibilidades e aqui. que no acha que só se faz autotutela com uso de força, né? Então, Isso. não é. Isso é uma inverdade. E hoje, com a introdução sistemática da inteligência artificial, dos contratos eletrônicos, nós temos a possibilidade de exercício de autotutela que realiza direito sem precisar do Poder Judiciário. E o advogado ele não pode ficar livre disso, né? O advogado precisa estar a par de todas as situações de realização de direito, usando ou não o Poder Judiciário. Então, eu escrevi esse livro com essa perspectiva, na perspectiva de dar um novo viés à advocacia, né? Um viés de contratação sobre autotutela, um viés de exercício de autotutela. E aí foi a inspiração para fazer esse livro. E o outro maior, esse manual, ele foi escrito a sua primeira edição em 2009. E aí foi um convite que foi feito pela editora Juspod na época, para fazer um pequeno manual sobre processo civil. Eu fiz, ao longo dos anos eu fui aumentando. Quando chegou o Código de Processo Civil 2015, eu já aumentei, juntamente com João Otávio e Eduardo Madruga. E está aí hoje na 14ª edição. Vai para a 14ª edição agora. Ele. É muito bom, realmente é bem completo. Esse aqui é da 10ª edição, foi na época que eu estava nos estudos ainda da época de faculdade, né? Mas é bem completo e, enfim, recomendo aí para os estudantes, né? Advogados também, porque hoje em dia o pessoal tudo quer ver na internet, quer mais rápido, quer, né? Mas a doutrina, você ler, você estudar, você tem outra visão, né? Por isso que eu estou postando na internet também estratégias processuais, né? Então, Sim. estou muito voltado a esse tipo de publicação também hoje em dia no Instagram, né? Muito bacana, por sinal, também. E em relação a uma dessas postagens, em uma delas o doutor comentou em relação à importância do despacho, né? De memoriais, ele que está sempre lá nos tribunais. Queria que você falasse um pouco disso, dessa questão estratégica, sobretudo para o jovem advogado, que às vezes tem receio, né? De falar com um desembargador, de comentar alguma besteira, um deslize. Muitos têm essa dor. Eu queria que você pudesse Mas compartilhar hoje é até sobre mais isso. fácil, né? Porque hoje em dia você pode fazer telepresencial, né? É. Se você falar alguma besteira, desliga a câmera, sai do áudio e tá resolvido, né? O ruim era quando você tinha que fazer tudo presencialmente de forma obrigatória, né? Mas assim, é um diferencial para o advogado que vai atrás, conversa com o juiz, explica o caso, mostra um julgado, mostra o memorial. É algo que é absolutamente estratégico, né, para o advogado. Mas eu estava falando assim, como é que você deveria fazer, né? Quando chega no tribunal, você fala primeiro com o relator, antes mesmo de ser entrado na pauta, depois você fala com os demais, quando for entrado na pauta, né? Mas eu gosto de falar de estratégia como um todo, né? Sim. Então, fala estratégia de peticionamento, estratégia de comportamento processual, Recursal. interposição de recurso, né? Então, estou muito voltado a esse tipo de dica para o jovem advogado. Tem gente até que fala, rapaz, tu vai dar as dicas todinhas. Não se perde não, tem que dar mesmo. A advocacia tem que ganhar na qualidade, porque quanto mais respeitada for a advocacia, mais reconhecido nós seremos. Então, eu não estou preocupado em esconder conhecimento, não, porque o conhecimento, quando ele propaga,
nós nos valorizamos. Então, não estou preocupado com passar dica, não. As dicas eu vou passar todas. Todas que vêm na minha cabeça, eu vou passar, né? E suas experiências, né? Do dia a dia também, você tem compartilhado no seu Instagram. O que é que o novo advogado, principalmente o novo advogado, deve pensar. A questão antes- muito interessante que ele postou um dia desse foi da reconvenção, né? Se é Isso. importante você utilizar a reconvenção ou esperar ter mais tempo de preparar uma nova Isso. ação. Foram duas postagens, né, sobre a reconvenção, né? Uma para dizer que não apresente a considerar Se as não- questões se- temporais, né? E o custo. E, né? e o custo, né? É. E a outra dizendo que você apresente nessas situações diferenciais. Sim. Então, a reconvenção com De um tirar da instrumento zona de estratégico. conforto, né? A parte autora, né? Ela também ser pressionada pelo processo, que muitas vezes só quem está pressionado é o réu, né? Então, você precisa também aprender a pressionar o autor dentro do processo, E né? eu vi também, eu acho que você postou alguma coisa sobre embargo de declaração. Embargo de declaração. Não foi? Esse é o caso clássico e o advogado muitas vezes ignora isso, sabe? Porque essa foi talvez assim a postagem que tenha mais despertado a necessidade de falar sobre estratégia processual, sabe? Porque teve um alcance muito grande essa publicação e assim até me surpreendi. E abre Tiveram- os olhos também, que às vezes muitos advogados. Tiveram não mais de pensam 2.000 dessa forma. compartilhamentos, mais de quase 100.000 visualizações. Uma questão que eu simplesmente disse: não embargue de sentença que julga contra você. Não embargue de declaração de sentença que julga contra você. E as pessoas, como é que não pode embargar? Não sei o que, começaram a questionar. Aí eu disse, meu amigo, se a sentença vem contra você e o embargo de declaração é um recurso de aprimoramento da decisão, a decisão que poderia ser ruim, ela vai ser aprimorada contra você. Vai piorar. Então não demais. diga isso no embargo de declaração, diga na apelação, que você vai atacar uma decisão ruim. Ou você quer melhorar a decisão para a decisão ficar bem ruim contra você, para depois você atacar essa decisão, né? Então, o raciocínio foi nesse sentido e as pessoas, pô, realmente, eu sempre embargava, eu sempre fazia isso, sempre fazia aquilo. Mas enfim. Porque muita gente coloca, né, para embargar para o pré-questionamento, né? Pra ter Vou essa- embargar para ganhar tempo, meu amigo, você vai ganhar tempo agora, mas lá na frente você vai ver o tempo que você perdeu, né? Talvez você perder até o a processo, né? tese, né? É. Exatamente. E aí, doutor Tiago? Bom, a gente já tá chegando aí a quase já passamos uma hora Uma aí hora, já né? de É uma hora. podcast, É né? muito assunto, né? Eu queria Exato. só saber também, Rinaldo, se em algum momento assim da sua carreira você já. Como você costuma gerir os momentos ruins, principalmente no começo da carreira, agora que está consolidado, graças a Deus, tudo bem, né, doutor Sulpício? Mas nos momentos de dificuldades no começo, sobretudo para o jovem advogado, né, que nos assiste e que tem esses receios e também passa dificuldades no começo de colocar um escritório, no começo de carreira, como você fazia para gerir esses momentos de dificuldades? Você diz assim de uma desesperança. Sim, também. As adversidades do começo ali, de você querer, muitas vezes, pensar em desistir, de ir para outro curso. jogar. não, nunca advogado, pensei ele nisso, entra não. Já pensando que já vai deslanchar de cara, né? Mas é um processo. E acho que às vezes é isso. Uma sociedade que é muito apressada. né? Isso. É uma sociedade diferente da sociedade pós-moderna, uma sociedade líquida, né? Sociedade que tudo é velocidade, né? É isso. A gente não está acostumado a isso. Mas eu sempre fui do pensamento de que fui criado na dificuldade, como eu disse a vocês. Então eu sei que dificuldade faz parte do contexto da nossa vida pessoal, profissional. Mas também, como advogado, eu tenho que acreditar que todo problema tem solução. Então, fui criado nessa perspectiva também, de que todo problema tem solução. Você vai enfrentar dificuldade em tudo na sua vida. Essa dificuldade vai lhe fortalecer, você vai alcançar uma solução e você vai conseguir um resultado. Então, eu sou aquilo, claro, que todo mundo não quer ter dificuldade. Sim. Mas eu sou o tipo do cara também que me abalo muito não com dificuldade. Sabe? Você absorva a dor, claro. Todo A mundo dificuldade fica muitas ali, vezes ajuda, né? Você a se fortalecer. incomodar, né? Tem dificuldade maior do que a pandemia pra gente? Não. Mas foi o momento que eu mais cresci profissionalmente, foi a pandemia. Mais cresci. Porque eu disse, meu amigo, eu tenho que reverter essa situação. Essa situação tem que ser diferente para mim. Então, se muitos estão desistindo, vai abrir espaço para mim. Então, fui tentar virar dificuldade em oportunidade, né? Mas foi um grande momento, assim, claro que foi uma tragédia, que a gente tem que levar em consideração todas as mortes. Perdi muitos bons amigos durante a pandemia. Mas tem um lado bom também, né? O lado bom é que a gente evoluiu muito na questão tecnológica, no exercício da advocacia, mas também criamos muitas oportunidades também, sabe? Então, foi uma tragédia, mas também crescemos diante disso, né? Então, eu sou daquele que não perco a esperança de que vai vir melhor. Mas também eu sou um cara que sou muito crítico também, sabe? Então, eu não estou satisfeito. Sim.
Eu sei que eu posso melhorar, eu sei que a gente pode ter melhores resultados. Então eu sou daquele que Busca aprimoramento o tempo busca todo. aprimoramento apesar da dificuldade, né? Sim. E falando um pouco da questão de liderança, você é um líder nato, queria saber como que você faz para gerir seu escritório, qual a maior dificuldade nessa questão de gestão de pessoas, retenção de talentos, manter uma equipe motivada no trabalho. Eu queria saber como é o Rinaldo gestor. A maior dificuldade da gestão de pessoas são as pessoas, né? É muito difícil, né? Você tem muitos perfis com muitas qualidades, com muitas particularidades também. Então, a maior dificuldade é você conhecer a pessoa e saber como Absorver trabalhar o melhor com ela, dela, o né, melhor também. dela, como ela pode ser melhor estimulada, sabe? Hoje, infelizmente, eu não consigo lidar com todos da forma como eu gostaria de lidar. Mas a gente tem uma divisão de atividades lá, que a gente tem coordenadores, né? Que são pessoas que são chefes, são líderes de cada uma dessas equipes, né? Então elas ficam mais responsáveis por esse contato direto. E o meu contato mais direto são com esses coordenadores, né? Então eu trato muito com eles, Sim. com reuniões semanais, lida diária mesmo, para tratar de processo, tratar de questões de estratégias, questões profissionais. Mas a de grande dificuldade realmente é você fazer com que as pessoas se estimulem a querer mais. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas querem tudo pronto e se não conseguem pronto, elas logo se desestimulam, né? Mas o grande profissional diria que é aquele que não precisa de motivação, é aquele que se alimenta pela própria disciplina. Então, eu queria ter pessoas que pensassem muito assim, que o que vai lhe levar a alcançar o êxito dentro da sua profissão, dentro da sua vida pessoal, é a sua disciplina. Motivação, tudo bem, é ótimo quando você tem, mas apesar de você não tê-la, se você for disciplinado, você também vai alcançar bons resultados, né? Questão da constância, né, doutor Subício? Marqueteiro também falou isso aí, da constância. Mas quando a gente vai falar sobre gestão de pessoas, você concorda com uma frase que eu escuto muito hoje em dia, né? Para contratar, seja... acho que ela fala exatamente assim, para contratar, seja lento, mas para demitir, seja rápido. Você concorda com isso ou não concorda? Rapaz, concordo. E acho que falha algumas vezes nisso, sabe? Eu acho que quem vai dar errado, você já sabe que vai dar errado. Eu acho. Ô, Rinaldo, e também tem uma outra frase que diz o seguinte: eu não admito quem eu não posso demitir, né? Tipo assim, É outra frase importante também. tipo Você não assim, fica refém, né, de É um... muito difícil você contratar um filho de um amigo seu, é complicado. porque você vai ter que ter muita responsabilidade dentro disso aí, sabe? É. Porque vai chegar uma hora que você vai dizer, bicho, como é que eu vou lidar com isso? É minha empresa, é ele? É. Ou eu vou dizer, bicho, vou tentar aqui botar numa função que não tenha tanta importância, você está sendo injusto e desonesto com aquela pessoa. Então é difícil. É complicado. Então são situações que São as nuances da quem advocacia, está na né, que tem que ter liderança cuidado. tem que ter muito cuidado. Mas se fosse, eu pensei que você fosse fazer uma pergunta, como é que você contrata? Eu ainda contrato muito no feeling também, sabe? Sim. Porque eu acho que essa conversa, esse bate-papo, não entra nenhum advogado lá no escritório para ser nosso sócio sem eu conversar diretamente com ele, Faz sabe? umas 2, 3 perguntas, já sabe se... Já sei mais ou menos a forma como a pessoa entra na sala, como ela se comporta, se ela dá a resposta muito artificial, se tem alguma coisa assim desarrumada, ela nem deixa pra lá, nem tenta arrumar, então você já sabe que aquela pessoa não tem muita iniciativa, sabe? Não tem cuidado de sentar, de bater a porta, da forma como se senta, então você olha muito aí, sabe? E tem perguntas que você faz, bicho, eu já fiz muito essa pergunta, e eu sei quando deu certo e quando não deu certo, né? Então esse feeling ainda é muito importante, sabe? Claro que nós temos preocupações com algumas coincidências de resposta para aquilo que a gente pergunta, mas o feeling é muito importante também, sabe? Isso aí. Entendido. É isso, né, doutor Tiago, Já doutor deu aí Subício, 1h10, né? doutor Pois é. Rinaldo, já Talvez estamos o com povo 1h10. queira mais nem ver mais minha cara, É né? muito conteúdo, realmente. Nós Eu vamos... acho que dá pra gente encerrar o seguinte. Dá pra gente fazer umas 3 perguntas, bate-bola, jogo rápido. Certo. Pode ser? Eu morro Pode. de medo disso aí. Porque às Pode, vezes- porque aí ele tem que responder logo na pressão, a gente quer ver agora. O Agora, Rinaldo... cuidado com essas perguntas, pelo amor de Deus, né? Não, a minha é tranquila. Aí eles dois eu já não sei o que é que vão perguntar. Mas a minha pergunta é uma música de uma banda que não pode faltar no seu pedal de toda manhã. Eu não pedalo ouvindo música, não, porque ouvir música E é? pedalando é muito perigoso, né? Porque você perde a audição e a audição ela é Buzina, importante né? De- por causa de carro de obstáculos, sabe? Mas eu diria o seguinte, eu só gosto de rock and roll, blues e jazz. Então, se for falar de bandas, eu gosto de quê? Eu gosto de Pearl Jam, gosto de Iron Maiden, de Purple, Pink Floyd.
Eu sou muito do rock and roll Entendi. e das músicas mais... Não vou dizer isso aqui, mas as pessoas acham ruim. De músicas mais bem elaboradas, né? Então eu gosto muito disso aí. Então eu Entendi. gosto muito de falar, gosto muito de ouvir essas músicas que têm 50 anos, 60 Sim. anos e que não perdem qualidade. Minha filha, por exemplo, se a música tiver 15 dias, ela disse que tá velha, né? Que já precisa de outra música, né? Já saiu da trend, né? O que tira o sono do Rinaldo hoje? Rapaz, hoje nada, viu? Graças a Deus. Antigamente eu levava muitas preocupações do trabalho até a hora de dormir. Hoje em dia eu não perco mais sono com isso, não. Eu sei que eu resolvo e eu não preciso dormir pensando naquele problema. Então, pra mim não tira mais sono, não. Também sou um cara que anda muito na linha também, sabe? Então, dizer, você tem medo de ser preso? Nenhum. Você tem medo de isso aqui? Não, nenhum. Não tem nenhum. Meu medo hoje é assim, é não deixar meus filhos preparados para uma vida, eu partir cedo. Então talvez esse seja meu único receio, mas fora isso, não tenho receio nenhum, não. Você tem um filho e uma filha? Um filho e uma filha. É muito ciumento com a filha? Por enquanto não, né? Porque ela só tem 10 anos, né? Mas provavelmente eu serei. Mas enfim, eu também não sou nenhum impedimento, não, sabe? Eu também não quero ser inimigo, não quero ser uma pessoa que trate mal o eventual genro que vai aparecer um dia lá, né? Porque minha filha é muito bonita, muito inteligente, então eu sei que vai aparecer lá os gaviões, né? Vai. Mas eu quero que ela saiba escolher, eu quero isso. Para isso eu tenho que estar perto também, né? Não Bem quero ser... educada, né? Bem orientada. Por fim, Rinaldo, a pergunta. Eita, lá vem. Um hábito diário simples, mas que mudou a tua vida. Fazer exercícios todos os dias. Esse é o hábito assim que eu considero fundamental. Você acordar bem, ter o estímulo de fazer algo que vai lhe tirar do conforto, mas que vai dar um dia também de satisfação, né? Um dia de despreocupação daquilo que você pode fazer dentro da atividade física. Então, eu sempre fui muito fazer esporte, mas hoje eu faço muito disciplinado, sabe? 6 dias na semana. É muito importante mesmo. 5 horas eu fui pro tênis hoje, da manhã. Foi, mas eu vi. aí, 5h26 você já tava... às vezes a gente, né, quer ali dar postergar, ficar na cama, mas quando a gente vai, a gente vê que vale a pena Vale e o a dia pena. flui melhor, você se sente bem. Enfim, a atividade física é muito importante para toda a vida, todas as pessoas. Mais alguma pergunta, doutor Supício? Não. Então, deixa eu só agradecer a vocês, né? Que são Então, vamos- 3 grandes amigos que eu tenho, Então né? vamos fazer o seguinte. Doutor Rinaldo, aqui tem a Câmara da Verdade. Primeiro você vai fazer os seus agradecimentos finais, mas depois eu quero que você fale, olhando aqui na Câmara da Verdade, um recado para a advocacia, uma mensagem para, enfim, você ficar livre. A Câmara da Verdade é um momento de você ficar livre, olhando para a Câmara e deixar algum recado para a advocacia. Já vem a pergunta, já? A Não. pergunta é o recado para a advocacia? Não, é você Vou ficar à agradecer vontade. primeiro, né? Então, eu quero agradecer o meu amigo Supício, que é o decano aqui da minha amizade, né? Tem mais de 20 anos, né? Eu tava lembrando ele desde 2004, né? A gente se conhece. O Supício sempre começou de uma forma muito entusiástica com a advocacia, né? De 2004 ele era estagiário, já estava ali abrindo escritório com advogados, com os colegas. Então, é um grande entusiasta da advocacia, uma pessoa que eu tenho muito carinho pela sua forma de ser, sua forma educada, sua forma respeitosa de ser. E assim como você ensinou também, tanto o Vitor como o Tiago também, ser 2 pessoas muito respeitosas. Vitor foi meu aluno também, um grande aluno que eu tive. Vitor era um aluno muito dedicado, um aluno que tirava notas muito boas, uma pessoa sempre muito amistosa. Tiago também é uma pessoa que assim eu não tenho tanto contato, mas é seu filho, sempre que eu lido com ele, é uma pessoa também muito bacana. Então, isso aí é a grande qualidade que o advogado deve ter, né? Saber ser cortês, saber ser urbano com seus colegas. E aqui eu tenho mais do que colegas, eu tenho amigos, né? Mas vamos lá para a pergunta final, né? Não é pergunta, na verdade. É a Câmara da Verdade. Você fica à vontade de deixar uma mensagem. Uma mensagem para a advocacia, para o jovem advogado. O jovem advogado, aquele cara que recebeu a carteirinha Tá essa começando semana, agora, né? Tá ansioso para O advogar. conselho que você daria. E eu acho que o grande conselho que eu dou é, primeiro, você não desistir. Porque quando você desiste, você nunca vai alcançar o sonho que você pretender alcançar. E nessa caminhada, muitos vão desistir. Mas se você persistir, você vai conseguir chegar aos seus resultados. Mas para isso, você vai precisar se dedicar muito, vai precisar renunciar muito, se qualificar muito, fazer boas relações com seus colegas, boas relações com os servidores do Poder Judiciário, boas relações com os segmentos sociais e profissionais. E, por fim, faça tudo aquilo que lhe permite ser feliz. Com isso aí, você vai conseguir trabalhar todos os dias de uma forma muito satisfatória, sem cansaço, apesar
de advocacia ser uma verdadeira maratona. Não engano ninguém, eu sei que a advocacia é uma profissão muito difícil, vejo que estamos aqui, vou dizer o horário, né? Embora eu não tenha dado nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, mas são 8h15 da noite, depois de um dia de trabalho. De uma terça-feira. Em uma terça-feira. Eu ainda vou sair para jantar com um amigo meu que está aqui também. Mas a advocacia é isso, a advocacia não para, né? Verdade. Então, com isso, nós vamos chegando ao fim. Agora o recado final, doutor Tiago. Não, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, em especial também agradecer ao Dr. Rinaldo por ter comparecido aqui no nosso podcast. É uma honra lhe receber aqui. Você é uma referência, acho que não só para mim, mas para todos que estão aqui nessa mesa. E não só quem está nessa mesa, mas quem está assistindo, né? A gente sabe que é realmente uma presença especial ter você aqui. E as portas estão abertas para vir mais vezes, para a gente conversar sobre outros temas, né? E, enfim, muito obrigado aí pela sua participação hoje aqui. Obrigado, Tiago, obrigado. Doutor Supício, os agradecimentos finais. Retribuir todas as palavras que você falou a meu respeito, a recíproca é verdadeira, Rinaldo. Você sabe do carinho e da admiração que eu tenho por você, dos casos complexos que às vezes eu levei lá no teu escritório de Rinaldo, isso aqui é bronca e só vai contigo mesmo. Então, tipo assim, você é um cara generoso. Muitas vezes eu precisei de fazer uma consulta e você por telefone, Supício, faz assim, 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 que dá certo. E sempre receptivo, nunca tive dificuldade nenhuma de compartilhar uma dificuldade que eu estava tendo no escritório e você me dá o norte. E eu acredito que não é só comigo. Acho que com todos os seus colegas que lhe procuraram, você sempre tem essa boa vontade de dar o norte. Desde que não seja num processo que você esteja atuando, né? Deixar claro, né? Deixando bem claro isso. Então é isso. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo carinho. A gente já vinha conversando para você vir aqui já fazia um tempinho, mas chegou o momento, chegou o dia, né? É isso, e um episódio muito proveitoso. Também agradeço o Rinaldo pelas palavras, por mais uma aula, né? Sempre uma aula, eu costumo chamar ele de professor, é um brilhante advogado, mas como professor, é esse carinho realmente de alguém que está sempre ensinando. E a gente está sempre aprendendo com ele, agora cada vez mais também nas redes sociais. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter batido esse papo tão proveitoso conosco. E só corrigindo o Vitor, agora já no finalzinho. Hoje não é terça, hoje é quarta. Terça-feira. Hoje é terça, Hoje é olha aí. quarta. Terça, rapaz. Já? Hoje é quarta. Hoje é terça. Verdade, hoje é quarta. Hoje é quarta. A pessoa experiente sempre tem razão. Aprenda isso. Hoje é quarta-feira. Então, com isso, nós vamos encerrando aqui o nosso episódio do Pimentel Cast. A gente agradece a audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, ajudar o nosso canal a crescer. E com isso, nós vamos encerrando e aguardamos vocês no próximo Pimentel Cast. O episódio